Boa tarde, muito boa tarde a todos. Estamos ao vivo mais uma vez através do canal do Portal VGV, em parceria com o projeto Pandebuilding, que é uma iniciativa da Molegolar. E hoje a gente vai ter a grande honra de receber grandes nomes do mercado imobiliário brasileiro. E quando eu falo grandes nomes, eu estou falando realmente de grandes nomes, né? Presidentes aí, representantes de conselho de administração das maiores incorporadoras atuantes hoje no país, algumas das maiores incorporadoras atuantes no país, e a gente vai ter a felicidade e a honra de receber esse pessoal para poder ter essa rica troca de bate-papo, de conversas e entender como que serão os edifícios da era pós-Covid. E para poder começar os trabalhos de hoje, eu queria chamar aqui, dar as boas-vindas, um por um, para poder começar, meu amigo Saulo Suassuna, da Molegolar. Queria convidar também o Bira Freitas, que é o presidente da Tegra, que está aqui junto com a gente. Queria convidar também Gustavo do B, da Moura do B, Nordeste, mais um expoente da construção. E também convidar o Ricardo Valadares, da Direcional, que também é uma grande empresa, uma grande incorporadora atuante aqui no setor imobiliário. E para completar esse time, Maier Nigri, da Tecnisa, né, presidente do Conselho de Administração da Tecnisa, uma das empresas mais inovadoras do mercado imobiliário brasileiro, que a gente tem a felicidade de receber aqui também. Bom, meus amigos, queria dizer que é um prazer muito grande estar recebendo todos vocês aqui no Portal VGV, que é uma grande central de conhecimento do mercado imobiliário brasileiro, a gente que está sempre levando conteúdo, levando informação de qualidade, especialmente nessa semana que a gente comemora aí algumas datas importantes para o mercado imobiliário, Dia do Corretor de Imóveis, que é um agente extremamente importante para o setor imobiliário. Hoje a gente teve aí o anúncio do programa Casa Verde e Amarela também, que vai dinamizar o mercado imobiliário nacional, taxas de juros aí, níveis baixos, enfim. Cenário para o mercado imobiliário, de uma forma geral, não poderia ser melhor, e eu tenho certeza que essa discussão vai trazer grandes insights para o futuro, e eu queria passar a palavra diretamente para o meu amigo Saulo Suassuna, para que ele possa fazer a apresentação do evento e conduzir esse bate-papo que, com muita honra, nós estamos hospedando. Saulo, está com você a palavra, bom evento a todos, eu vou ficar aqui nos bastidores acompanhando. Grande abraço. Bruno, muito obrigado por me receber aqui mais uma vez no Portal VGV, esse canal tão importante aí para o nosso mercado. Queria dar as boas-vindas aí ao Bira, ao Gustavo, ao Meio, ao Ricardo. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Sejam bem-vindos e prestar aí o tempo de vocês e esse vasto conhecimento que vocês têm em prol desse projeto, que é o Pandebuilding, né, que visa dar visibilidade a tecnologias existentes, discutir tendências e soluções para que nos próximos edifícios a gente possa ter a oportunidade de construir edificações mais saudáveis, visando uma cidade mais saudável, e também dar visibilidade às soluções existentes que podem ser aplicadas a edifícios já construídos. É um prazer muito grande ter vocês aqui. E eu queria, antes de começar aqui o programa da live, dizer que nós vamos organizar hoje a live aqui em 5 blocos, né? Vamos falar primeiro um pouco do panorama do setor, vamos falar um pouco, um bloco especial que não fizemos nas outras lives, mas cada um vai citar o empreendimento de destaque mais se orgulha de ter executado pelas suas empresas. No terceiro, vamos falar um pouco dos gargalos do setor, para ver se a gente consegue vislumbrar soluções e inspirar soluções para quem estiver nos assistindo agora e no futuro. E no quarto, vamos falar dos impactos dentro dos apartamentos em função da pandemia. E no quinto e último, vamos falar um pouco do futuro e das tendências do setor. Então, eu queria demais aí agradecer. Agradecer também os patrocinadores, né, que vêm apoiando esse projeto desde o início, Cerâmica Porto Belo, Pointa, Elevadores Atlas Schindler, a Deca, a Veda City, a Suassuna Fernandes e a Ikine. E vamos lá. Bom, primeiro bloco, eu vou direcionar a primeira pergunta para você, Meia. Todos vocês enfrentaram vários tipos de crise nas últimas décadas, né? E não só as superaram, como colocaram as suas empresas entre as maiores do país. Eu queria lhe perguntar qual foi a crise mais difícil de todas e por quê, e caso não tenha sido atual, a diferença dessa crise para a atual. Bem-vindo, Meia. Bom, primeiro de mais nada, boa tarde a todos. Saulo, muito obrigado aí pelo convite. Boa tarde aos meus colegas aí também. Veja bem, ao longo desses 43 anos, né, que temos na Tecnisa, eu passei por várias crises, mas a maioria das crises ou foram crises econômicas ou foram crises por excesso de oferta, tá certo? Excesso de oferta. Então, é o seguinte, mas a maior crise de todas, sem dúvida, de longe,
foi essa que nós pegamos nos últimos 5 ou 6 anos, foi a questão do distrato. O distrato, para aqueles que não estão familiarizados, é o seguinte: o cliente que comprou um imóvel numa incorporadora, apesar do contrato ser irrevogável e retratável, quer dizer que ele não pode se arrepender e não pode desistir, apesar disso, a lei do Código de Defesa do Consumidor, ela previu no artigo 53 que o cliente que quisesse distratar poderia pedir esse distrato, ou seja, cancelar essa venda. Porém, a lei não é clara de quanto a gente tem que devolver. O que ela só fala é que nós não podemos reter todo o dinheiro do cliente e temos que devolver alguma coisa, não diz quanto. Então, todas as incorporadoras escreviam nos seus contratos uma regra, entendeu? Deduziam comissão de vendas, publicidade, etc. Depois devolviam 30%, 40%, 50% do valor. E durante muitos e muitos anos, décadas, né, a regra funcionou. Quando chegou a mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, quando a taxa de juros subiu muito, alguns clientes não conseguiram assumir o financiamento porque a prestação subiu demais e não conseguiu ter renda para isso. E aí tiveram que distratar. E aí, esses foram alguns casos, mas eles acabaram indo para a justiça, e os juízes e desembargadores acabaram decidindo por devolver todo o dinheiro do cliente e ainda corrigido, e sem poder abater as despesas sem nada. Então, isso foi assim um problemaço para nós. E aí outros clientes que até tinham renda, até nem tinham motivo, aconteceu até de clientes investidores que compraram 10, 20 conjuntos comerciais pedindo também o distrato e pedindo a devolução do dinheiro. Isso, para vocês terem uma ideia, na Tecnisa nos afetou muito. Nós tivemos mais de 11 mil unidades extratadas nesses últimos 4 anos e a empresa perdeu 3 bilhões de reais só devido a isso, que é equivalente a $1 bilhão da época, entendeu? Então, isso prejudicou muito o mercado, fez com que a maioria das empresas também, umas tiveram mais, outras menos extrato, mas que sofreram demais. Quem está na baixa renda, por exemplo, estou vendo aqui o Ricardo Valadares, da Direcional, não teve esse problema, porque o cliente, quando geral comprava Minha Casa Minha Vida, ele repassa o financiamento, assume o financiamento bancário já na planta, antes até de começar a construção, e, portanto, não tinha direito a esse distrato. Então, tiveram, assim, uma felicidade de não ter que passar por isso que nós passamos. Quem está na média e alta renda sofreu demais com isso daqui. Então, sem dúvida nenhuma, foi essa a crise. Em dezembro agora de 2018, 27 de dezembro, o setor conseguiu aprovar uma lei para regulamentar o distrato, que não é perfeita, mas é razoável. Pelo menos a gente pode deduzir a comissão de corretagem e devolver até 50% dos valores. Muito bem, Mel. Muito obrigado. Gustavo, a Moura do B, né, vem aí de um IPO super bem sucedido e no timing perfeito, né, um pouco antes aí da pandemia, e com esse cenário de juros, né, que o Bruno falou antes de anunciar a live, né, a bolsa volátil, o dólar alto. Se não fosse a pandemia, estaríamos de volta aí para esse cenário perfeito, ou estamos de volta para o cenário perfeito, para esse novo boom imobiliário, como vivemos no início da década passada. Você acha que, por exemplo, o aumento do desemprego pela pandemia é compensado pela baixa taxa de juros? E se puder, dá para a gente um panorama do que você acredita que vai ser aí os anos de 2021 e 2022. Bem-vindo, Gustavo. Está sem o áudio. Boa tarde, Solinho. Quero dar meu abraço também aos amigos Bira, a Ricardo, a Maia, que fez aí uma grande explicação aí em relação aos distratos, que realmente quem trabalha em médio e alto padrão sofreu bastante. Acho que nessa situação deste ano, dessa pandemia, foi diferente. Até porque a economia não estava deteriorada. O que houve, na verdade, foi uma situação que ninguém esperava, né? De uma pandemia que todo mundo ficou com muito medo. Ainda agora, antes de começar essa live, a gente estava conversando aqui de bastidores. E todas as empresas postergaram o seu plano de negócio agora para o terceiro e quarto tri. Nós tivemos meses muito ruins, sobretudo o mês de abril foi muito ruim, o mês de maio foi um mês também ruim, e já em junho já começou a reagir. Pelo menos na região Nordeste, o mês de junho foi um mês muito bom. O mês de julho continuou e o mês de agosto tem sido muito bom. Isso fez com que as empresas voltassem a lançar, nós mesmos estamos lançando nesse terceiro tri em torno de 269 bilhões, e recebi ontem uma pesquisa onde eu fiquei muito satisfeito, e que retrata mais ou menos isso, uma pesquisa, inclusive, aí que meus colegas devem terem recebido, a Abraim,
com a BEM, onde, na região Nordeste, os primeiros 6 meses de 2019, em relação aos primeiros 6 meses de 2020, você lançou 60% a mais nos primeiros 6 meses de 2019 e vendeu 6% a menos. Ou seja, o mercado, mesmo com a pandemia, começou a dar sinais de vitalidade, porque nós nunca tivemos uma situação de juros tão baixos, de um crédito imobiliário com uma oferta muito boa. Então, eu acredito, respondendo a sua pergunta, que agora o restante do ano e os 2 próximos anos serão anos muito bons para o nosso setor. Excelente, excelente, Gustavo. Obrigado. Bira, os IPOs, como a gente falou aqui, né, a Moura do B acabou de fazer um IPO super bem sucedido. A gente teve já outros IPOs no início e estamos com a fila de empresas indo para o IPO, inclusive a Nortis, nosso amigo Carlos Terepis, que ia participar aqui conosco, mas exatamente por esse período de reserva que antecede o IPO, não pôde participar. E eu queria lhe perguntar, você aí à frente da Tegra, que é uma empresa também de capital aberto, aliás, todas aqui do painel, se você acredita que essa onda de IPOs é sustentável e por quê? Bem-vindo, Bira. Saulo, boa tarde. Boa tarde, Gustavo, Ricardo e Meia. Muito obrigado pelo convite, dessa participação, dessa live, com esse nível maravilhoso que você está promovendo, Saulo. E só uma pequena correção. Você está certo que a Tecnisa, a Moura do B e a Direcional são abertas. A Tegra foi uma empresa aberta até 2014. Em 2014, ela fez uma OPA, recomprou todas as ações do mercado. Em 2015, na verdade, no final, começo de 2016, nós fechamos o capital da Tegra, ainda tinham 2 debêntures emitidas, nós fechamos o capital. Hoje a Tegra é uma empresa de capital fechado. Em relação aos IPOs, eu tenho uma visão bastante clara a esse respeito, por ter tido a oportunidade de trabalhar no passado em 2 empresas do setor que eram de capital aberto. Uma delas, eu participei da abertura do capital em setembro de 2005, quando era diretor executivo da Cyrela, e no início da minha carreira, muito pouca gente sabe, mas a Gomes de Almeida Fernandes, atual Gafisa, era de capital aberto. A gente brincava que ela era de capital aberto fechado, porque ela só tinha 6, 7% das suas ações negociadas em bolsa, os acionistas controladores detinham o resto. IPO é uma forma muito interessante de você captar recursos, diferentemente do que todo mundo acha, é o recurso mais caro que existe, porque é o recurso do acionista, é o recurso do sócio, então o preço dele é via ROI, não é via taxa de juros, mas você, quando capta dívida, quando você levanta recurso através de dívida, você pode quebrar. Levantando recurso através do mercado de capitais, você pode ter problema, você não quebra nunca, você vai ter problema com seus sócios, como qualquer empresa capitalizada tem. Então, é uma forma muito interessante para você crescer se usufruindo do mercado de capitais, desde que você tenha alguns pré-requisitos. Na minha visão, as empresas que vão ser bem-sucedidas nos IPOs vão ser as empresas que tenham um nível de governança alto, um nível de transparência alto, um nível de track record alto. Quer dizer, quem não tem história bacana para contar, quem não executou muito, quem não tem tradição, quem não tem um time bacana, né, e quem não tem alguma estrutura de capital já comprovada, e para ter estrutura de capital tem que ter comprovado o ganho no passado, eu acho que vai ter problema, porque é claro que o momento é o mais conveniente possível para você captar dinheiro no mercado de capitais com a taxa de juros a 2% ao ano e o mercado de capitais com poucas alternativas de investimento. O problema todo é que o mercado de capitais é maduro, os investidores estão cada vez mais seletivos, estão cada vez mais entendendo o nosso setor. Em 2005, quando eu participei da abertura de capital da Cyrela Brasil Realty, o nível de amadurecimento e de conhecimento do setor era muito baixo, muito pequeno. Houve um grande entendimento do setor, do mercado de capitais, em relação ao nosso setor, e houve também um grande amadurecimento dos empresários
em relação ao que é você ser uma empresa aberta. Então, eu acho que, como em todos os setores, em tudo na vida, os melhores, os mais fortes, os mais transparentes, os com melhor governança vão ter lugar ao sol e vão ser muito bem quistos e bem aceitos no mercado de capital. Essa é a minha visão. Perfeito, Bira. Obrigado. Ricardo, bem-vindo. Boa tarde para você. Você que está aí como presidente do conselho, né, e fundador da Direcional, queria lhe perguntar qual é o maior desafio, né, que você tem enfrentado ao longo dessas várias décadas à frente de uma empresa tão bem sucedida como a Direcional, ao longo de toda a sua trajetória. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. Boa tarde, Saulo. Boa tarde, amigos. Bira, Gustavo, Meia. Achei as respostas aí muito boas de todo o time. Acho que o Bira está certíssimo na condução que ele fez aí, mas eu acho difícil, não vai ser fácil, novas aberturas. O mercado está muito complicado. O Meyer sabe disso, ele abriu e fez um follow-on na hora certa, mas é muita oferta, é muita gente querendo. E olha que as nossas ações estão todas sofrendo, todas, sem exceção, no nosso setor, por causa do excesso de gente que está querendo vir fazer a IPO. São mais de 20 empresas. Mas você perguntou pelo desafio mais difícil que eu passei. Acho que o Meyer colocou muito bem, mas ele também deixou claro que as empresas de média e baixa renda sofreram menos com o distrato. Eu também sofri, que eu tinha 20% dos meus negócios com distrato. Mas a minha maior dificuldade, o maior desafio que nós passamos foi quando aquele banco americano, o Lehman Brothers, quebrou. Nós estávamos, para fazer o IPO, estava tudo certinho, no mercado, estava com vários livros, tudo certo. A gente comprou, naquela época valia, o Meyer lembra muito bem disso aí, o que valia era banco de terrenos. Então, eu peguei a liquidez que a Direcional tinha e comprei ela toda em terreno, bem diversificado, em vários estados do Brasil, numa meia dúzia, 7 estados, e a minha liquidez baixou, e quando teve esse incidente nos Estados Unidos, o que aconteceu? Eu não consegui abrir o capital. Então, ali foi um momento que eu fiquei muito angustiado, com tudo preparado, mas a gente que trabalha com seriedade e com boa fé, sempre tem uma saída. A saída foi a gente ter conseguido um fundo que fez um aporte na Direcional, a Tarpon, de 25%, e aí a gente, sei lá, eu acredito muito em Deus, eu já passei por tantas tempestades na minha vida, de saúde, de tanta coisa, foi a melhor coisa que aconteceu com a empresa, porque nós nos preparamos para fazer a abertura de capital, eles foram fundamentais no nosso processo, e em seguida, um ano depois, nós conseguimos abrir o capital, em 2009, 2008 a TARP entrou no início do ano, e acabou sendo muito bom. Mas esse foi o evento mais difícil que nós enfrentamos, pela insegurança, que você não sabia que caminho que ia tomar, você precisava de um capital para poder evoluir com as obras, essa coisa toda. Eu nunca tive endividamento na empresa, então essa foi a maior dificuldade, mas superamos e conseguimos abrir o capital, fazer follow-on, e estamos aí preparados para novos desafios. Muito bom, Ricardo. Muito boa aí a história e o histórico todo. Parabéns aí a todos vocês. Bom, a gente está aí com praticamente 20 minutos aí de live, né? Começamos, encerramos aqui agora o primeiro bloco. E essa live é a primeira que a gente vai fazer, como são empreendedores, incorporadores, né? A gente vai fazer aqui um bloco rápido, só para conhecer um pouco mais aí das empresas. Vou perguntar a cada um de vocês qual foi o empreendimento que cada empresa, que vocês mais se orgulham da empresa ter realizado. Então, bem rapidinho, só dizendo qual é o empreendimento, qual é a razão desse maior orgulho. Vou começar com o Meia.
Acho que até já sei qual é, mas vou deixar ele responder mesmo. Calma, não é tão óbvio. Calma. Não tenho dúvida que é o seguinte. Nós temos um empreendimento que é o Jardim das Perdizes, que na verdade é um bairro inteiro. Ele é o maior lançamento imobiliário da história do Brasil. Nós já temos prontos 13 prédios, né, prontos, e temos mais uns 18 ou 20 ainda para ser lançado. Estamos esperando aí dar uma mudança aí da aprovação na Câmara dessa Operação Água Branca. Então, assim, eu diria que esse talvez foi assim, o empreendimento, claro, com mais visibilidade, que mais me orgulha, etc. Mas eu não posso também deixar de mencionar o primeiro prédio que eu fiz na minha vida, porque daquela época, começar sem dinheiro, com 24 anos de idade, e assim juntar um grupo de amigos, conseguir fazer uma permuta, pegar um financiamento e fazer um prédio de 12 andares, num lugarzinho bem gostoso, ali na frente do Colégio Santa Cruz, ali na Rua da Botelho. Então, isso também especial. É muito, muito legal também. Tá bom, obrigado, né? Gustavo, você, também acho que já sei qual que você vai dizer, mas, enfim, pode dizer 2 também. Eu gostaria de dizer 4. Pelo seguinte, o primeiro aí, e o primeiro sempre marca muito, né? Principalmente você começando, fazendo no nosso regime que a gente até hoje ainda usa, que é o condomínio fechado, o edifício Morada de Pipus, com 500 metros quadrados aqui na zona norte de Recife. E 2 que marcaram bastante até a cidade, porque preservaram casarões centenários, né? O Costa Azevedo, na zona norte, e um Beira-Mar, o Castelinho, que preservou um hotel que marca um ponto aqui na cidade. Agora, o que realmente nos orgulha bastante é um que nós entregamos recentemente na cidade de Salvador, o Mansão Baiano de Tênis, porque primeiro foi o primeiro prédio a receber o selo Aqua, que é uma marca ambiental muito importante. E segundo, por ter todos os apartamentos com automação, por ser um prédio realmente diferenciado. Então, isso nos orgulhou bastante, que é o Mansão Baiano de Tênis. Muito bom, Gustavo. Bira, diga lá, pode falar da sua carreira, pode ser da Tegra, mas pode ser outro também, fique à vontade. Saulo, deixa eu te falar. Eu fiz uma conta aqui quando você começou a dizer que ia fazer essa pergunta para todo mundo, e dia 6 de outubro agora, faz 40 anos que eu trabalho no setor, né? E eu já lancei e entreguei, fora os que estão em construção agora nesse momento, mais ou menos 300 empreendimentos. E eu sempre tratei cada um como meu filho, tá? Então eu seria injusto se eu elegesse um desses empreendimentos como o que eu mais me orgulho, o mais interessante. Mas tem 2 historinhas de empreendimento que eu queria falar bem rápido, bem sintético. Uma foi quando o Ricardinho falou que o Lehman Brothers quebrou em outubro, dia 15 de outubro de 2008, eu estava com o maior lançamento da história até então, menor que o do Meyer, mas o maior até então, para lançar. E como o mundo tinha acabado naquele momento, se os Estados Unidos estava rateando, imagina o Brasil. Só o nosso presidente da época que achava que era uma marolinha. Nós adiamos o lançamento e eu fui lançar dia 6 de março de 2009, eu lembro da data. E aí, quando a gente foi levar o projeto, eu era CEO da Cirela São Paulo, quando foi levar para o conselho para mostrar tudo que a gente ia fazer, um empreendimento gigante na época, eu ouvi que aquela minha proposta era uma das coisas mais idiotas que eu já tinha apresentado na minha vida. E aí eu apostei uma guaraná com a pessoa de que eu estava certo e que o que eu ia fazer ia dar certo. E ele falou que não ia dar nada certo, e nós lançamos o empreendimento chamado Nova América, ali na Marginal, perto da ponte Transamérica, e foi um sucesso absoluto. O Brasil inteiro veio visitar esse lançamento, porque foi o primeiro pós-crise da quebra do Brasil, do Lehman Brothers nos Estados Unidos. Então, essa é uma história legal. O outro foi um prédio que a gente comprou o terreno no centro da cidade, na Major Quedinho, e que havia uma discussão gigante no comitê da companhia. Tinha gente que achava aquilo um lixo, e eu falei que era o melhor negócio que estava dentro da companhia dos últimos 10 anos. E, graças a Deus, também acertamos. Eu tenho um prazer muito grande de falar
desse lançamento é um empreendimento que se chama Mood, no centro da cidade de São Paulo, e que foi a maior margem de empreendimento imobiliário que eu já participei da minha vida. Ele deu 42% na última linha, depois de tudo. Tá? Eu nunca consegui repetir, nunca tinha visto antes, nesses 40 anos, ganhar num projeto só 42%. Então, como empreendimento, são esses dois que são mais diferentes, mais exóticos, vamos chamar assim. Agora, o meu maior empreendimento da minha vida foi no ano de 2010, quando eu fui para 4 universidades dos Estados Unidos captar, contratar, recrutar e trazer para o Brasil MBAs que estudavam em Wharton, MIT, Harvard e Columbia University. Eu nunca tinha passado por uma experiência dessa, já tinha quase 50 anos de idade, tinha feito muito prédio na minha vida, mas eu me vi lá, quando eu estava no campus dessas universidades, falei, pô, meu avô foi imigrante italiano, meu bisavô campiu café na roça, fugido da Itália, não tinha trabalho na Itália, não tinha comida lá. Eu estou aqui no celeiro americano, nas universidades mais importantes do mundo, contratando gente para trabalhar para mim. Aquilo foi um projeto absolutamente diferente, uma coisa maravilhosa, e que eu pretendo, na Tegra, nós não fizemos isso ainda, pretendo dar continuidade nisso, e realmente aquilo me deu muito orgulho, muito prazer, e eu fiquei muito bem impressionado com o que eu vi no ambiente acadêmico americano, que é completamente diferente do nosso. Uhum. Obrigado, Bira. Tem o Felipe Cavalcante, que é presidente da DIT, muito meu amigo, ele costuma dizer que a diferença entre o louco e o visionário é o sucesso. Então, eu tenho certeza que todos vocês, em algum momento, foram taxados de loucos e o sucesso mostrou o contrário, que eram visionários. Parabéns. Ricardo, você, lá pela Direcional, qual é o empreendimento que mais lhe orgulha? Olha, eu já fiz mais de 600 obras. O Bira falou muito bem, eu quero confirmar isso aí, ratificar que toda obra minha é como se fosse um filho. Eu sou apaixonado por obra. Mas a obra mais desafiante que a Direcional construiu na história foi um empreendimento Minha Casa Minha Vida, faixa 1, em Manaus. Esse empreendimento, dentro do que você falou aí, Saulo, é exatamente o que aconteceu. Nós sobrevoamos, eu sobrevoei a Mata Amazônica, uma região próxima da região, da área urbana, era periferia de Manaus, uma área que não tinha condição de você descer nela, que tinha invasões, era uma loucura. O governador desapropriou aquilo, eu não sabia de topografia, eu não sabia de solo, não sabia de nada. Nós fechamos lá 10 mil unidades, é o maior empreendimento habitacional do Brasil, no Minha Casa Minha Vida, foi na época do Hereda, presidente da Caixa. Ele desapropriou aqui, nós fizemos um projeto relâmpago e construímos aquele empreendimento. Ali nós inovamos, é o que a gente faz até hoje. Eu comecei lá com parede de concreto, eu tenho uma engenharia, é o que o pessoal disse aí, time é a coisa mais importante de empresa. Eu tenho um time que é um time fora da curva, pessoal vibrador com a Direcional, nasceram todos lá dentro, tudo feito lá dentro, é menino que a gente faz, engenheiro, e o cara tem uma performance fora da curva. Mas quando nós começamos esse empreendimento, eu falei, olha, não é com tijolo em cima de tijolo, amontoando bloco, que nós vamos fazer essa obra em 24 meses, com infraestrutura, rede de água, de esgoto, de energia, asfalto, cacete, fundação complicadíssima. Vocês não imaginam, eu tive corte lá de terra de 10 metros de altura. Um dia eu subi num reservatório nosso mais elevado lá, quando eu vi uma frota de tratores e motoscraper e retro, aquele cacete lá de cima, eu falei, porra, eu sou louco de fazer um negócio desse. Preço fechado, era um preço baixo, pacas, R$46 mil por apartamento.
Aí eu falei com a minha engenharia, nós vamos fazer isso aqui em parede de concreto. Aí o meu diretor, que estava comigo há 20 anos, falou, Ricardo, você é louco? Eu falei, nós vamos fazer isso aqui em parede de concreto. Eu, há 20 anos atrás, eu usei parede de concreto com forma de alumínio feita no Brasil. Nós vamos fazer isso aqui agora. E trabalhamos e fizemos. A gente concretava 36 apartamentos todos os dias nessa obra. Em 24 meses nós entregamos a obra. A obra deu o resultado, não deu os 40% do Bira, mas deu 18% na última linha. E a obra está pronta e fizemos. E é ali que nasceu a nossa grande engenharia, e hoje nós estamos com um processo construtivo excepcional, mas esse foi o desafio mais maluco, ousado que eu fiz na minha vida. Que beleza, bonito de ouvir, parabéns aí, Ricardo. Chama Meu Orgulho a obra, Meu Orgulho. Olha aí. Bom, estamos aqui com 30 minutos, tá? Vamos aqui para o terceiro bloco, começar a falar um pouco dos gargalos do setor, para na sequência a gente mergulhar no interior dos apartamentos, né? Falar um pouco desse impacto aí da pandemia e do que nós estamos considerando o Pandebuilding, fruto do desenvolvimento das demais lives, e de mais de 80, como a gente chama aqui, Pandebuilders, foram pessoas que participaram e colaboraram, assim como vocês estão generosamente colaborando aqui conosco. E, por último, falar do futuro e tendências do setor. Eu queria passar essa pergunta aqui para o Meia, e vou precisar também da sua ajuda, Ricardo, que é o seguinte, a gente na live 12, a gente teve a participação aqui do Luiz Henrique Ceoto, que é um ícone aí da área de engenharia, né? E ele fez um paralelo super interessante sobre o setor da construção civil e o setor agrícola brasileiro, comentando que há 40 anos atrás, ambos estavam na lanterna da inovação, né? Hoje o setor agrícola se tornou uma referência mundial, a construção civil não acompanhou essa mesma ascensão. E ele atribui o fato da gente ser pouco inovador, principalmente comparando com países como os Estados Unidos, por exemplo, que a gente gasta 3, 4 vezes mais homem-hora para construir 1 metro quadrado. Ele atribui isso a 2 grilhões, como ele coloca lá. Um é o regime tributário, porque ele compara os 5% do ISS na atividade artesanal com o ICMS de 17% e o IPI de alíquotas variadas, mas também superior ao ISS. Ou seja, você não tem um estímulo para industrializar, em comparação com a atividade artesanal. E o segundo é a baixa capacidade de desembolso do nosso cliente durante o período de obra, né, e a ausência do produto bancário que equaciona a velocidade, assim como acontece no segmento econômico. E aí, eu queria ouvir de você, como você já, desde a primeira pergunta, você falou desse problema, né, do funding. Como é que a gente poderia ter uma solução para o médio e alto padrão que pudesse ser eficiente como é para o segmento econômico, e aí a gente dá um outro ritmo de produtividade nas nossas obras? Bem, veja bem, os recursos de funding, geralmente, eles vêm aí ou da cadeia de poupança ou do fundo de garantia, tá certo? Da FGTS. Esses recursos estavam começando a acabar, agora inverteu um pouco, e depois também, devido à pandemia, também diminuiu o número de lançamentos. Os recursos, por enquanto, estão dando para atender o mercado. Só que se a gente tiver aí um boom de mercado e tiver uma corrida, nós não vamos ter funding para isso tudo. Agora, a Caixa lançou, ano passado, uma modalidade de financiamento, até por sugestão aí nossa aí do setor, de indexar a prestação em IPCA. E essa modalidade, além de ter a vantagem de baixar os juros e, portanto, com isso baixa a primeira prestação, porque o sistema sabe que a primeira prestação, a amortização constante e os juros sobre o saldo devedor. Quanto menor os juros, menor então a primeira parcela. Então, com o financiamento que tradicionalmente era em TR mais um juro de 9, por exemplo, ele caiu para um IPCA mais juros de 4 e pouco, então ele acabou fazendo com que a primeira prestação baixasse. Então, esse era o motivo principal, talvez, de implantar o financiamento em IPCA, que ajudou com que milhões de famílias que não podiam dispor comprar um imóvel pudessem começar a comprar. Mas o mais importante também disso, ou tão importante quanto, é que esses recebíveis, agora indexados por IPCA, podem ser securitizados e, com isso, fazer com que esse recurso volte para o sistema. E aí sim nós vamos ter um ciclo virtuoso. Infelizmente, hoje só a Caixa praticamente está trabalhando com esse financiamento IPCA e os outros agentes financeiros ainda não. A gente espera até que
A gente tem sugerido muito para o governo, tenho falado com o Banco Central e tudo, para criar um plano, uma cadeira de poupança indexada por IPCA também, por inflação, para poder redear isso daí, entendeu? Para o banco, o agente financeiro não correr um risco de descasamento de moeda. E com isso, eu quero que quanto mais empresas, quanto mais agentes financeiros puderem trabalhar financiando por IPCA, mais recebíveis vão ter para ser securitizados e o recurso volta para o sistema novamente. Então, acho que essa é a solução, que é como funciona no mundo inteiro. Perfeito. Ricardo, eu queria pedir a sua ajuda aí para falar, não do ponto de vista do funding, mas do ponto de vista da tecnologia. Porque vocês tiveram uma transformação, né, o setor e a empresa de vocês tiveram uma transformação do ponto de vista de tecnologia muito rápida, exponencial, né, foi disruptivo nesses últimos anos. Se você pudesse compartilhar um pouco de como foi essa evolução? Ok. O Meyer falou muito bem aí sobre o IPCA, acho que é uma baita saída. Inclusive, é modéstia dele, mas ele é que colocou isso lá com o presidente, com o Guedes, com esse pessoal todo, e conseguiu que a Caixa entendesse isso. E agora acabou de marcar mais um gol lá, você deve ter visto, Meia. Que agora o comprometimento, isso aí não está andando tão bem, porque passou para 22% o comprometimento. 22. Na hora que chegar em 25%, não tem para ninguém. Aí vai arrebentar. E vai passar para 25%. Então, só complementando o Meyer aí, ele não quis dizer que foi ele que bolou isso aí, mas é muito bacana. Isso aí vai fazer realmente a roda girar. Mas o nosso setor é diferente dos demais aí. Como a gente faz obra para gente pobre, nós temos de industrializar o nosso processo, senão nós não somos competitivos. Você fazer apartamento, naquela época que eu fiz Minha Casa Minha Vida, eu fiz 100 mil unidades de faixa 1. Apartamento de 50 mil reais, com terreno, infraestrutura, água, esgoto, tratamento de esgoto, de água, energia, essa coisa toda. Você tem de ter realmente tecnologia. E nós avançamos muito nisso. Eu vim de obra, eu conheço muito de obra. Na época do BNH, eu construí 50 mil apartamentos e desenvolvi muita coisa naquela época, fiz até forma de alumínio com um maluco lá do Mato Grosso, de Cuiabá, e quando começaram a surgir essas formas, a gente enxergou aquilo, a gente saiu na frente. Hoje, nós estamos fazendo, inclusive, nós estamos criando uma empresa para média renda, de apartamento de 250 a 400 mil. É o faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, que hoje o juros está mais baixo nos bancos privados do que na Caixa Econômica Federal. Então, com essa tecnologia, a gente buscou muita coisa lá na Coreia agora para verticalizar as obras. Nós estamos fazendo prédio de 20 andares. O Meyer precisa conhecer, porque ele é um cara bom de obra, mas ele parou. Também. Eu preciso de ver nossas obras. Nós estamos fazendo prédio de 20 andares em 2 meses. Ele já vai pronto, você vai concretando as paredes e já levando o acabamento, a parte externa. É um show e dá um acabamento muito legal. Não perde muito desse negócio de tijolo com alvenaria, reboco, essa coisa toda, não. Fica perfeita a obra. Cada dia que passa, a direcional está avançando nisso, nós estamos diminuindo. Hoje a gente usa 40% da mão de obra de uma obra convencional. Então, é uma velocidade enorme, com um custo muito competitivo e uma qualidade que você tem de ver. Eu convido vocês, os 4 construtores aí, para verem obras nossas, para ver a qualidade que a gente está fazendo, com custo, que é um negócio sensacional. Então, nós tivemos de partir para isso por causa de custo. A obra para rico é mais fácil, o cara tem muito maior margem para poder trabalhar e vender o negócio com resultado. O nosso não. É o que o Meia disse, o nosso apartamento hoje, esse que eu vou fazer no faixa 3 com essa empresa nova, o financiamento também assina na cabeça, eu não tenho distrato, mas é preço fixo, a partir dali eu não tenho mais correção. Então, isso nos obriga a ter custo.
E custo, olha, você pode saber, o custo está na mão de obra, material, qualquer uma das empresas aí compra igual a direcional, cimento, alumínio, isso aí, todos nós já temos um suprimento muito bom, muito eficiente. A mão de obra é que mata a coisa. Você não pode ter retrabalho e tem de fazer uma vez só e tem de fazer com eficiência. Então, nós reduzimos uma barbaridade o número de gente no canteiro de obra. Então, com isso aí, nós somos obrigados. A agricultura está falando que está mais avançada, tudo bem, mas, olha, as empresas de baixa renda estão todas em parede de concreto e está com uma eficiência e um custo muito competitivo, e a gente constrói, eu posso te falar, talvez só a Coreia tem processo construtivo igual nós, mas ninguém. Nós construímos muito melhor do que o americano, do que o europeu, não se compara. O Brasil está na frente nesse baixa renda de qualquer lugar no mundo. Muito bom, Ricardo. Estão lhe mandando um abraço aqui, o João Fiuza, nosso amigo lá do Ceará, da Diagonal. A Grande Diagonal está mandando um abraço aí para você, elogiando o time todo. E você falou, o MEI é bom de obra, é bom de planta também, viu? Dá trabalho aí para a gente mostrar aí um negócio diferenciado para ele, é craque. É o book do MEI. Projeto, mano. Depois isso conto aí. Nossas inovações também no nosso segmento mesmo, mas eu aceito o convite do Ricardo para visitar essas obras. Nós, na década de 80, já que estamos falando, na década de 80, eu comecei a pensar em racionalizar obras. Tá? Minha primeira obra tinha sido em 79, em 80 eu já estava racionalizando. Então, já não cobrava bloco, em vez de fazer reboco, revestimento tradicional, estava gesso em cima de bloco. Eu me lembro que a gente, para usar a cola que colava os blocos, ela era muito rígida, e aí o prédio acomodava um pouco, trincava, então eu tinha que fazer... Eu mandava fazer em sapateiro, uma bisnaga, para poder o pedreiro ter que assentar, e os pedreiros era uma loucura convencer os pedreiros a tentar fazer isso daí. Quando chegou em 86, veio o plano cruzado, aí o mercado, o preço subia tanto, eu falei, sabe o quê? Larga isso aí, vai custar mais caro, dane-se, abandonamos tudo. Quando veio o plano Collor, 1990, aí voltou todo mundo ter que economizar e fazer barato. Aí nós começamos a racionalizar as obras, fizemos um trabalho maravilhoso, ganhamos até prêmio de racionalização, e nós fizemos assim, uma revolução também no sistema construtivo. E abrimos portas para quem quisesse também copiar o sistema, inclusive contrataram nossos próprios consultores, tudo. E hoje eu diria que, não vou falar na baixa renda, mas na média alta, acho que uns 90% a 99% do sistema construtivo que quase todas as empresas usam até hoje foi aquele desenvolvido dentro da Tecnisa. Foi um negócio bem legal e que hoje deu... E que começou obras limpas, sem quebradeira, sem nada, muito diferente do que foi lá atrás no passado. Hoje o sistema construtivo da maioria das empresas, eu diria até que é moderno. Claro que para fazer em escala como na baixa renda, é outra pegada. Mas eu estou curioso, eu aceito o convite do Ricardo para visitar as obras lá, tá? Aceito. Boa. Vocês sabem Complementando aí, não sai das obras da direcional um caminhão de entulho. Zero. Uma obra de 1.000 apartamentos, zero de entulho. Que beleza. O meio ambiente agradece também, né? Não é só o bolso. Vocês sabem que a gente fez aqui 2 pesquisas, né, do projeto Pandebuilding, e a gente reuniu a Brain, a Prospecta e a Urban Systems. E aí, depois disso, eles se juntaram e estão escrevendo um livro. Então, quem sabe dessa live aqui não sai mais uma parceria por aí. Bom, eu vou fazer a última pergunta do bloco para a gente mergulhar nos apartamentos aí com o Gustavo, tá? Vai ser a primeira pergunta do próximo bloco, mas antes eu queria ver se eu ouvia do Bira, para fechar a pergunta que a gente fez aí para os dois, a respeito do funding ainda, falar um pouco da descentralização bancária, Bira. A atuação do Banco Central, né, para aumentar um pouco a concorrência de bancos, que hoje a gente tem uma quantidade pequena de opções, e o papel das fintechs nesse financiamento imobiliário. Maravilha, Saulo. Bom, tenho que agradecer o convite do Ricardinho e vou visitar as obras dele no avião dele, que tem vários. Ele vai mandar um para São Paulo. Eu e o Meyer saímos daqui, pegamos o Gustavo lá em Recife e vamos correr as obras do Ricardinho. Então, o convite está aceito, Ricardinho. Pois é. Eu tenho uma obra em São Paulo de 6.000 apartamentos, vertical, que vocês precisam de conhecer. Nós vamos aí em São Paulo. É mais fácil ir lá, obrigado. Eu vou lá. Bom, essa tua pergunta é maravilhosa porque permite a gente falar quais são os 3 pontos importantes do ponto de vista do comprador de imóvel que mantém o nosso negócio vivo, né? É renda, confiança e crédito.
Se a pessoa tiver ganhando, tiver confiança de que ele continuará ganhando, e o sistema prover crédito, como o mercado é demandado, a venda acontece e a compra por parte do comprador acontece mais facilmente. Tá? O crédito, pelas características do Brasil, foi sempre um produto escasso. Então, quando você fala o esforço que o Banco Central atual está empreendendo para fazer a descentralização, para fazer aumento da concorrência, hoje nós temos basicamente 5 bancos operando no nosso setor e um sexto que gosta muito do setor, mas que não opera nem a caderneta de poupança e nem o FGTS, que é o Banco ABC, é muito pouco para o tamanho do Brasil, para o tamanho do nosso mercado, para a grandeza que nós precisamos do ponto de vista do crédito chegar na ponta final. Então, eu acho que tanto o papel do Banco Central, que está fazendo esse papel, que está tentando fazer isso de uma forma muito altiva e competente, como as fintechs, que já são, para alguns setores, uma realidade, são fundamentais para nos ajudar, assim como são outros instrumentos. O CRI, existem muitos empreendimentos já financiados em cima do CRI, não só o empreendimento em si, a gente tem que tirar a cabeça um pouco fora da caixa, né? Por exemplo, o Meyer colocou bem o que nós enfrentamos nos anos de 2015 e 2016. Né? Foi uma crise pior que guerra. O PIB acumulado caiu quase 8%, 7,6% naqueles 2 anos de desgoverno total. O que acontece? A hora que você tem um evento desse, o assunto crédito fica muito mais crítico. Né? E aí o que acontece? Você teve que conviver com estoque de coisa pronta, que no nosso setor, no MAP, a gente nunca soube fazer. No Minha Casa Minha Vida não vou nem falar. Mas no MAP a gente nunca soube conviver. Quando a obra estava pronta, você não tinha mais estoque. Um ou outro apartamento voltava, você tinha que pedir, pelo amor de Deus, para o zelador e para o síndico para vender sua unidade. Você não sabe, você não tinha esse assunto, esse problema. Hoje em dia é normal você entregar uma obra, infelizmente, e conviver com 10, 15, 20, 30% de estoque. Então, você pode emitir um CRI para financiar esse estoque. Você mata o SFH, deixa o SFH fazer a produção e financia o estoque com CRI bem emitido, bacana. Tem vários bancos fazendo isso fora do sistema. Então, tem que ter essa criatividade, mas o assunto crédito é fundamental. Sem o crédito, o setor não crescerá e não terá futuro. Perfeito, obrigado, Bira. Bom, vamos agora, acho que talvez para o bloco mais esperado, né, falar um pouco dos desdobramentos da pandemia dentro dos apartamentos. E aí, Gustavo, queria começar aqui com você. Né, a quarentena, ela proporcionou uma oportunidade única, né, de a gente viver, as pessoas conhecerem aí de forma mais intensa os seus imóveis, evidenciando defeitos e qualidades, e isso provoca uma série de mudanças, de migrações, de pessoas querendo um outro imóvel maior, querendo adequar os seus imóveis, né? E aí eu queria perguntar a vocês o seguinte: o que é que lá na Morumbi vocês já estão modificando na encomenda dos projetos que estão saindo do forno agora, ou estão readequando os projetos que já estavam na esteira de lançamento? Perfeito, Saulinho. Antes, porém, eu queria agradecer o convite aí ao nosso Ricardo. Realmente fiquei muito curioso de conhecer essa obra em São Paulo, que é mais fácil, todos estão lá. E também parabenizar a MEDES, uma coisa muito importante, MPCA+, sobretudo aqui do Nordeste, a quantidade de pessoas que vão ter acesso a financiamento bancário por ficarem enquadrados com a sua faixa de renda e na prestação. E eu digo sempre, além disso, vale ressaltar que isto é um tipo de financiamento que vai irrigar o nosso setor. A poupança hoje está boa, amanhã pode estar ruim. Mas, como ele bem colocou, na hora que você pode securitizar e se receber, você sempre está realimentando o crédito imobiliário. Eu não podia deixar a oportunidade de parabenizar, inclusive porque ele foi muito importante aí nessa modalidade junto à Caixa Econômica. E o convite está aceito, viu, Ricardo? Parabéns aí. Nós vamos combinar de levar esse quinteto aí. Nós vamos todos lá, se Deus quiser. Vocês vão gostar. É um prazer, Ricardo.
Em relação à sua pergunta, Saulinho, realmente essa pandemia mostrou o quanto é importante a casa própria, né? E já com pesquisa recente, nós sentimos que há um grande anseio, até pelo tempo que as pessoas passaram dentro de casa, convivendo dentro de casa, muitos até passaram a cozinhar, a valorização que estão dando na cozinha. Então, o que nós estamos sentindo é a necessidade de integração da cozinha com a sala e com a varanda. A cozinha, a varanda gourmet já era muito bem recebida, ficou ainda mais valorizada, e também agora a cozinha sendo integrada à sala. Inclusive, isso já era uma tendência que acontece muito nos Estados Unidos. Coincidentemente, desses lançamentos, nós temos 2 prédios utilizando essa integração. Evidentemente, com essa questão de home office, há uma procura que tenha um espaço para home office no apartamento. Os de menor área, a tendência é trocar o quarto de empregada por um home office. Aqueles apartamentos pequenos, menores, você não tem a necessidade de mais ter o quarto de serviço, você pode transformar esse espaço no home office. Essa é a visão que nós estamos tendo aqui em relação ao interior do apartamento. Agora, fora do apartamento, a gente sente muita necessidade de você ter um pet place, você tem uma área de concierge dentro da área comum, para poder você ter o recebimento de mercadorias, comprar de delivery ou até comprar na internet. Há um sentimento que haja isso nos prédios, né? A valorização do espaço para academia, a gente vem sentindo bastante, inclusive na última pesquisa, que há uma tendência das pessoas usarem ainda mais as academias dos seus edifícios. Além disso, o que nós sentimos principalmente, né, assim, uma coisa que há 2 anos atrás você não falava muito nisso, mas agora está tendo uma procura forte, sobretudo aqui na nossa região, por imóvel de segunda residência. Isso cresceu bastante, as linhas aqueceram, e inclusive foram bastante utilizados, né? Quem tinha estoque aí de imóvel de segunda residência, eu acho que conseguiu se vender totalmente. Então, isso foi o que passou, né? Em termos de interior, em termos de exterior e em termos de produtos aqui com essa pandemia. Fantástico, Gustavo. Eu fico feliz porque nas 2 pesquisas que a gente fez, lá com a Urban, a Brain e a Prospecta, foram mais de 1.000 entrevistados e está batendo assim exatamente com os pontos que você está dizendo, ou seja, a gente está acertando e vamos materializar nesse prédio exatamente essas soluções. E é bom que a Moura, com a experiência que tem e com as pesquisas também que está fazendo, está confirmando isso. Eu fico bastante feliz. Obrigado aí pela resposta. E aí eu perguntava, você falou também do home office, né? E aí o Meia é adepto do home office, quando nem se falava ainda de pandemia. Eu queria ouvir dele o que ele acha, assim, se esse hábito ele realmente agora vai ser incorporado também aí para São Paulo e, enfim, se vocês já estão inserindo isso nas plantas da Tecnisa. Veja bem, eu sou um adepto do home office e pratico isso há 35 anos, tá? Desde meus 30 anos de idade, eu comecei a trabalhar só meio período no escritório e meio período em casa. E eu achava que em casa eu consigo produzir muito mais, porque eu consigo enxergar melhor de fora do que de dentro. Mas isso vale para 1 ou 2 pessoas do escritório. Não acredito nesse home office para o escritório inteiro, senão aí não dá certo, né? Então é o seguinte, eu acho que aquele ócio produtivo é importante, mas tem que ser só 1 ou 2, não dá para o time todo. Mas, assim, nesse momento da pandemia, o home office funcionou muito. A minha opinião, diferente da grande maioria, é que eu acho que o home office não vai depois continuar, não vai vingar. Vai vingar um pouco, uma live como nós estamos fazendo agora, algumas coisas assim, às vezes uma reunião de alguém que está fora da cidade ou do estado ou do país para não ter que viajar. Alguma coisa vai ajudar, não tem dúvida. Mas as pessoas, o que acontece? Na minha opinião, o home office funciona quando todo mundo está na sua casa. Quando todo mundo está em casa, ele funciona. Então, tudo bem. Mas o dia que tiver metade ou 70% das pessoas lá no escritório, não vai ser produtivo fazer a reunião com alguns no escritório, no local presencial e outros não. E vamos falar a verdade, a reunião presencial ela é muito mais eficiente, ela funciona muito mais, é a agilidade da decisão. E como diz o meu diretor de marketing, a execução até dá para fazer via home office, entendeu? Mas a criatividade não. A criatividade ela só acontece quando você está presencial. Então, eu não acredito que o home office venha para ficar, não acredito. Pode acontecer um dia da semana, alguma coisa, pode ter um pouco, mas não muito. Eu acho que vai voltar a trabalhar presencialmente e volta àquela história. Nos empreendimentos,
O que nós estamos pensando em fazer é ter dentro do edifício algum local onde tenha algumas salinhas, o que permita que o morador possa ter uma sala, porque nem todo mundo mora em apartamentos gigantescos. Para quem mora num apartamento de 50 ou 60, 80 metros quadrados, 100 metros quadrados, não é fácil, com criança em casa, com mulher em casa, o marido ficar trabalhando. Então, se ele tiver um local dentro do prédio, onde ele pode, algumas horas, ir lá e fazer uma reunião virtual, eu acho que isso aí pode ser um produto interessante. Mas não acredito que esse home office venha para ficar. Posso estar errado, é um chute. Na verdade, ninguém tem certeza, né? Ninguém tem a razão disso. É por isso que a gente está fazendo essas conversas para entender o senso comum para onde é que vai. Mas muito bom, Meyer. Acho que faz todo sentido aí o que você está falando. E eu ia perguntar agora para o Bira, o Gustavo já conversou um pouco sobre o espaço gourmet, e um outro equipamento que surgiu aí nas pesquisas e nas lives são as áreas de higienização. Né? Vocês terem uma ideia, 88% das pessoas afirmaram que passaram a higienizar as compras e 69% desejam ter uma área de higienização dentro do imóvel, indicando, inclusive, na área social e na área de serviço, né? E aí eu queria perguntar ao Bira se ele acredita, e se vocês já estão na Tegra praticando isso, que isso vai ser um comportamento semelhante ao que aconteceu na Ásia, mais precisamente no Japão, que já sofreram aí não pandemias, mas outras epidemias, e acabaram até hoje, mesmo com espaços muito pequenos nos apartamentos, reservando aquela areazinha lá na frente para fazer a higienização, deixar sapato e coisa desse tipo. Saulo, vamos lá. Eu vou responder sua pergunta de forma bem objetiva, mas antes eu queria ratificar o que o Meyer falou. Eu concordo ipsis literis com a posição dele. Eu acho que, principalmente numa atividade como a nossa, é muito difícil você conviver com home office full, né? Claro, você está no meio de uma pandemia, né? Você está preservando vida humana, está colocando o ser humano como ponto focal e central da história. É uma coisa, você administra isso, né? Você gera infraestrutura. Antes de nós começarmos com essa live, nós estávamos conversando sobre isso, né? Nas nossas pré-conversas aqui. Foi feito todo um trabalho aqui dentro da Tegra de mais ou menos 15 a 20 dias para a gente se assegurar que os nossos 100% dos nossos colaboradores iam ter infraestrutura, né, de internet, etc., para poder funcionar bem e operar sem ter solução de continuidade, mas isso é uma coisa que eu entendo passageira. Eu não consigo projetar isso para o futuro. E só, além de eu concordar com tudo que o Meyer falou, eu queria acrescentar um pontinho que é muito relevante. Né? Ele fica feliz quando a gente concorda com tudo que ele fala. Olha como ele está sorrindo. Mas tem um pontinho que é muito relevante, que é a cultura empresarial. Tá? Empresas fortes no nosso setor, empresas de sucesso, têm uma cultura muito forte, muito enraigada, muito dentro de cada um. E você não transmite cultura online. Você transmite cultura olhando nos olhos e cuidando do coração das pessoas. É assim que você transmite cultura. Né? É assim que uma pessoa, depois de 3, 4 anos dentro da organização, fala: isso a Tegra faz, isso a Tegra não faz. Aí ela está aculturada. Mas para chegar lá, tem todo um trabalho de engajamento que não é online que nós vamos fazer. Então, eu concordo 100% com o que o Meyer falou. Acho também que, eventualmente, uma segunda-feira, uma sexta-feira, a pessoa pode trabalhar, dependendo da função, dependendo da execução, se ela está mais na execução ou está mais no brain, na criação, na modelagem, na concepção, isso pode funcionar. Do ponto de vista das unidades, a Tegra trabalha com pesquisa de mercado de forma muito intensa. Em julho, nós empreendemos uma pesquisa grande para clientes da Tegra e para prospects, para potenciais clientes. E o que nós encontramos aqui? No espaço gourmet, tá? O hábito de cozinhar, a pandemia trouxe o maior gosto pelo hábito de cozinhar. Então, nós estamos pensando, assim como o Gustavo muito bem colocou, nós estamos pensando em como aprimorar as cozinhas. Não é só aumentar o tamanho, é como torná-las mais funcionais,
mais confortáveis, mais ligadas com as varandas, mais ligadas com uma área de churrasqueira, quando for o caso. Como é que a gente dá esse tratamento? Isso apareceu muito forte. Outra coisa que apareceu muito forte, e aí eu acho que esse componente vai ter que virar essencial no produto, quer seja ele de um dormitório, tá? O menor possível, foi o home office. Tá? Por quê? Porque, embora eu ache que isso não é uma tendência e não veio para ficar, se uma pessoa da família trabalhar uma vez por semana no home office, em casa, se a família for de 4 pessoas, são 4 dias. Então, a gente pensar num espaço adequado, onde a pessoa possa se trancar para produzir. E, além disso, em toda a infraestrutura de cabeamento e de permissão da internet para a pessoa poder trabalhar de qualquer ambiente da casa, ela que se vire lá para arrumar a forma disso, eu acho que isso vai vir para ficar também, né? Outra coisa que apareceu muito forte são as salas de ginástica e os ambientes na área comum dos prédios, arejados, para pessoas fazerem personagens. Tá? Então, tanto as academias, né, nas áreas mais fechadas, como áreas ao ar livre, para você fazer algum tipo de esporte, algum tipo de luta, algum tipo de treino ao ar livre, como o Pet Place, que o Gustavo bem colocou, também apareceu fortemente na nossa pesquisa. E do ponto de vista de integração da família, o que apareceu muito forte também, mas é claro que não é todo mundo consegue ter isso dentro dos seus apartamentos, é um home theater. Hoje está na moda assistir séries, as famílias assistirem séries em conjunto. Então, isso também apareceu fortemente. Eu acho que isso tudo é uma coisa que as empresas vão começar a debater cada vez mais intensamente nas suas inovações de produto e nos seus novos empreendimentos e novos produtos a serem lançados. Eu acho que a pandemia, nesse sentido, trouxe coisa muito boa, muito positiva. Nós vamos inovar em produtos pensando fora da caixa. E essa parte de higienização, para finalizar, eu acho que não tem dúvida nenhuma. O Gustavo já colocou a parte do concierge para recepção de mercadorias, de alimentos, de delivery do diabo. Isso para o prédio que pode se dar ao luxo de ter um concierge. Para quem não pode, nós vamos projetar nas guaritas de recebimento, vai ter uma logística para isso e algum espaço dentro da unidade para o trato dos calçados, dos sapatos, né? E dos chinelos, enfim. Isso vai ser incorporado, sim, eu não tenho dúvida nenhuma, o setor vai pensar nisso. Perfeito, Bira. Obrigado pela resposta, foi super completa e assim, a gente já tem aí no Pandebuilding uma série de soluções dessas já catalogadas, mapeadas, com fornecedores, com tudo, e na apresentação do projeto a gente vai mostrar como isso funciona no detalhe e vamos disponibilizar aí todos os contatos para que o quanto antes a gente possa aplicar nos empreendimentos existentes e nesses próximos. E eu fico muito feliz de tudo isso que está sendo desenvolvido, esse conteúdo está sendo validado por empresas como a de vocês, são as maiores do Brasil. Bom, só um último bloco aqui. Desculpa, Saulo, só uma última observaçãozinha. Aquilo que o Mério falou rapidamente, nós também detectamos nas pesquisas, que foi a substituição do coworking no térreo, áreas onde várias pessoas poderiam trabalhar ao mesmo tempo, em vários mini home offices no térreo. Isso também foi identificado que as pessoas vão dar preferência daqui para frente. Elas podem até se enxergar, mas vai ter que ter vidros separando, vai ter que dar um tratamento mais de individualidade para a parte do coworking no térreo. Nós estamos chamando aqui dentro de sai o coworking, entra múltiplos home offices. Fantástico, é isso mesmo. Bom, nós acabamos de completar 1 hora, estamos aqui indo para o bloco final, tá? O 5º bloco, a gente vai falar aqui sobre o futuro e tendências do setor, e aí eu tenho certeza que vocês vão contribuir bastante também. A sala está cheíssima, não esperava nada diferente disso, se tratando de todos que estão aqui. Bom,
Eu queria começar, Ricardo, com você, né, que a gente fala um pouco sobre vendas digitais. Né? A venda digital ela foi catalisada agora nesse processo, né, de transformação digital, nesse intensivo de tecnologia que a gente fez. Né? E é uma ferramenta que ajuda muito, né? Principalmente para quem tem um volume de clientes grande, como as empresas de baixa renda, como vocês têm. Isso facilita bastante. Por outro lado, o segmento econômico é o que tem, infelizmente, menos acesso à tecnologia. Então, eu queria consultar você como é que foi esse processo, essa evolução lá dentro da Direcional e como é que ele foi catalisado nesses últimos meses de pandemia. Ô, Sal, essa pergunta é super interessante e surpreendente. Nós tivemos o mês de março, foi dificílimo, foi um mês muito ruim, e a partir aí lógico que a gente já vinha se preparando há anos para venda digital, sempre buscando coisa fora, a gente vive lá no Vale do Silício, o nosso sistema de venda é americano, é o Salesforce, é muito interessante, talvez é o sistema de venda mais evoluído do mundo. Então, a gente busca muito isso, porque o nosso volume é muito grande. Aí, a partir de abril, a coisa foi reagindo, e, para surpresa, maio foi um mês maravilhoso, foi recorde da firma de venda, tudo digital. Junho superou maio, julho superou junho, e o agosto está parecendo também que vai superar o julho. É impressionante. Nós estamos batendo recorde em cima de recorde de venda, com uma venda muito mais barata, uma venda que está se processando dentro da caixa com uma perda mínima, nós vamos ganhar um prêmio agora, dia 29, de venda via WhatsApp, foi um prêmio, a Direcional desenvolveu isso. Para você ter uma ideia, no mês passado nós vendemos 500 apartamentos via WhatsApp. A gente está vendendo uns 1.600, 1.700 apartamentos por mês. Então, sem stand, sem nada, aí você fala, porra, mas o cara de baixa renda, ele não tem acesso a isso, ele não vai comprar com esse procedimento. Engano. O cara sabe, nós estamos vendendo maravilhosamente bem, com uma economia enorme em marketing, publicidade, essa coisa toda. E essa pandemia, a gente, por um lado, ouviu o Bira falando que foi bom e tal, para poder a gente evoluir nos processos dos prédios, das áreas comuns e tudo, mas foi maravilhoso para nós, porque forçou a nossa equipe, o nosso time a buscar soluções. Nós temos computador hoje que atende no primeiro momento, depois é que entra o corretor. Então, tá um negócio, porra, que a gente tem o maior orgulho de falar do que a gente está conseguindo, essa venda toda digital. O nosso contrato hoje, com o nosso sistema de venda, ele é online, ele já amarra tudo, já sai para a Caixa Econômica aprovar o contrato. Sim, está numa rapidez, numa eficiência que nós estamos surpresos com esse desempenho, sabe? Então, não tivemos problema algum, muito pelo contrário. Nós estamos vendendo muito melhor do que vendíamos, batendo recorde em cima de recorde. Então, eu estou muito animado e acho que o Brasil está no caminho certo, a Caixa fez um trabalho espetacular, hoje lançou o novo Minha Vida Mudou de nome para Casa Verde e Amarela, baixaram 0,5% de juros, o Nordeste, como sempre, aí, e o Norte vão ser contemplados com taxas menores, que eu acho que é super justo, a gente está no Nordeste também. Então, olha, a Caixa foi super eficiente durante essa crise que nós vivemos, que acabou sendo muito bom para o setor.
Então, a gente não tem nada a reclamar, só a agradecer. Que maravilha. Então eu vou estender um pedido aqui nessa visita da comitiva do Pandebuilding lá para conhecer a tecnologia, você estender e apresentar para a gente o sistema do Salesforce também. Vamos sim, com o maior prazer. Tem várias empresas já vendo isso lá conosco e está indo muito bem. Aí vocês vão fazer uma visita em Belo Horizonte, que a gente também tem muita obra em andamento, e vão visitar o escritório. A nossa engenharia, o Meyer que gosta, eu, quando conheci o Meyer, ele chegou e falou, é o book do Meyer, Ricardo, esse book aqui é um livrão. Ele não imagina o que nós estamos fazendo hoje, as nossas obras estão todas, a gente está tendo custo online, a gente está tendo custo de obra por obra, a obra que atrasou, Meyer, em qualquer atividade, no dia, eu já tenho ela pontuada já, online, tudo com drone, nós estamos com uma engenharia que hoje, e tudo isso a gente está forçado, estamos com o programa, o sistema BIM, que nós estamos usando, eu não sei também se a pandemia nos ajudou, nós estamos implantando isso em tempo recorde, segundo os caras que estão lá conosco. Então, sei lá, eu acho que as dificuldades a gente tem de superar e a gente enfrenta com muito mais vigor, com muito mais energia e acaba a coisa saindo bem. Então, nós estamos muito satisfeitos. Sensacional. Estou bem curioso de conhecer tudo, mas, assim, quero lembrar uma coisa também, deixa eu mergulhar aqui nossa empresa um pouco também, porque a gente também tem feito todas essas coisas aí, eu já tenho assinatura já online, mas nós fomos a primeira empresa do Brasil e provavelmente do mundo a lançar o empreendimento imobiliário via internet. Nós lançamos em 1999, faz mais de 20 anos. E começamos. Naquele momento, a gente tinha que pôr um anúncio no jornal para que as pessoas fossem entrar no site. Olha que coisa curiosa. Mas foi um lançamento aqui em Pinheiros e foi muito bom. E aí eu acreditei na internet. Nós somos o primeiro do mundo a vender pelo Second Life, a vender pelo Twitter e etc. Então, somos muito assim modernos e inovadores nessa área. E tanto que nosso IPO foi em 2007, naquele ano, eu me lembro, acho que eu posso estar enganado um pouco, mas acho que 27% das nossas vendas já eram originadas pela internet. Inclusive, até brasileiros que moravam no exterior, que queriam comprar imóvel, podiam fazer visita virtual e assinar o contrato. Só que naquela época a assinatura não era online. Tinha que mandar o contrato e o pagamento via Banco Central, mas tinha toda a instrução no nosso site e era verdade. Hoje em dia, até a assinatura já pode ser pelo DocSign online. Então, é isso aí, legal. Mas tenho curiosidade de conhecer tudo. Vamos ver o que a gente tem, que a gente pode, inclusive, trocar de informações para os dois aprendermos alguma coisa. Eu, com certeza, vou aprender um monte lá, um monte. Estou curioso. É isso aí. Você sabe que o Buzarello participou conosco aqui da Live 10, né? E deu um show, trouxe vários cases aí da Tecnisa. E essa história da venda exterior, ele contou aí um case em relação à campanha que vocês fizeram na Globo Internacional. E ele já tinha detectado que havia uma pesquisa muito grande de brasileiros que moravam fora. Enfim, dando aquela estratégia dele sensacional. Olha, tem muito quase realmente nada que... dessa área de internet, quase nada foi pus a mão. Quase nada. O máximo que eu fiz foi da pista. Aliás, quando a gente lançou o primeiro empreendimento, foi ainda antes do Romeu entrar. Eu fui atrás do Romeu quando vi que a internet seria uma ferramenta muito boa para vendas. Quem teve a ideia na época foi o Rogério Santos, que era o nosso diretor de marketing da época. Então, eu só dei pista. A única coisa que eu sugeri, essa eu mergulho também, é de inventar o corretor online. Que não existia nenhum tipo de vendedor online em corretor online. Tentei, inclusive, registrar esse nome e não consegui o registro. Eu tive ideia de ter alguém que atendesse o cliente online e vendesse o apartamento, conversasse com o cliente. E esse corretor online foi uma única coisa que eu sugeri. O resto foi tudo mérito da minha equipe lá, que eles que tinham. Eu não sabia nem mexer em computador direito quando a gente lançou, entendeu? Mal sabia mandar e-mail. Então, foi tudo mérito da equipe mesmo. Uma única coisa que Muito eu dei legal. ideia foi o corretor online, coisa que não existia nem lá fora, não existia no mundo inteiro. E acho que isso foi legal. Com certeza. Nosso primeiro contato, Meia, é com o robô. O robô que faz o primeiro atendimento. Não, tinham coisas muito inteligentes, o Romeu deve ter falado, a questão de links patrocinados, na época que todo mundo tinha que comprar as palavras, as primeiras palavras no começo, aquela casa, apartamento, ninguém comprava. Daí, quando começou todo mundo correr atrás, aí essas palavras eram muito caras, porque é um leilão diário, né?
Então a gente começou a usar outras coisas, por exemplo, gravidez, e outras pessoas que a pessoa, quando eu falo gravidez, ia pesquisar, provavelmente está procurando um imóvel novo. A gente começou a usar palavras mal escritas erradas, com a letra que aí, inclusive o Romeu deve ter contado o case do gravidez escrito errado, que vendeu uma unidade que custou 1 centavo para estar lá. E assim também, a criação do blog, nós tivemos que o primeiro blog aí do setor, então com isso gerava muita coisa, fazia com que nosso nome ficasse sempre lá em cima no link para. Então, acho que hoje em dia quase todas as empresas do setor estão super modernas isso aí também, entendeu? Fantástico. Mas vamos sempre lá, vamos lá visitar, Ricardo, quero conhecer tudo, vamos aprender um pouco. Muito legal. Vamos lá, juntos. Gustavo, eu queria lhe perguntar, a gente falou aqui vamos dizer, do segmento o Ricardo falou, né, muito do segmento econômico, mas numa mansão baiana de tênis, vocês acabaram de entregar, que é um super apartamento de 4 suítes, um prédio assim de alto luxo. Como é que vocês estão na Morumbi atuando nas vendas digitais? Porque é um tratamento diferente, é um cliente diferente. Quais são aí as estratégias que vocês estão aplicando lá? Olha, uma boa pergunta. Como o próprio Ricardo colocou, a baixa renda, isso já funciona bem melhor, porque são produtos bem parecidos um com o outro. Eu acredito que ele está utilizando bastante essa ferramenta. Como é bem colocado, ele foi o pioneiro aí nessa plataforma digital. E eu digo que essa pandemia, ela realmente foi muito ruim. Ninguém queria que houvesse tantos mortos. Agora, por outro lado, tivemos avanços, né? E o desenvolvimento aí dessa plataforma digital, eu até concordo com todos que depois da vacina, o home office vai ser uma exceção, né? Uma vez ou outra, e sobretudo em algumas reuniões que você vai diminuir seus deslocamentos, então você vai continuar utilizando bastante essa ferramenta que nós estamos agora fazendo, né? Agora, realmente, eu concordo que depois vai voltar, é importante até para a cultura da empresa e o network dos colaboradores. Em relação às vendas digitais, eu sou entusiasta disso. Acho que isso é muito importante até para a qualidade da venda. Nós estamos investindo bastante, mesmo trabalhando no médio e alto padrão, mas é muito importante. Inclusive, a questão da pandemia fez com que os contratos nos cartórios possam ser também, como o colocou aí, já registrados, indo para os bancos também. Isso vai também diminuir o tempo onde você vai fazer com que tenha a entrada de recursos no caixa bem mais rápido do que pelo método convencional. Então, isso é um ganho para o setor. Nós estamos hoje trabalhando bastante no digital, temos 25% das vendas oriundas do meio digital e estamos com um plano de mais 2 anos atingir 60%. Isso daí é uma coisa muito importante para a empresa. A qualidade da venda também será de melhor qualidade. O cliente, quando vem procurar você no meio digital, ele já conhece tudo, ele já pesquisou, já entrou. Hoje, na verdade, não é mais nem site, né? É uma loja de vendas. Então, isso aí, eu digo que é uma realidade que cada vez está se afirmando dentro da nossa cultura. Beleza, Gustavo. Esses 60%, você aí contando com o seu amigo André Coutinho e a força que vocês têm lá, eu não tenho dúvida que essa meta já está batida, viu? Não tenha dúvida. Não é? Mas, olha, nessa reta final aqui agora, a gente só tem mais algumas perguntas, a gente vai falar um pouquinho mais dos apartamentos compactos, de locação e da forma de vender o apartamento mais completo. Eu queria começar com o Bira, falando dos co-livings, tá, Bira? Que são já consolidados, por exemplo, na Ásia, na Europa, tem crescido muito nos Estados Unidos e chegaram ao Brasil mais recentemente, né? E tem uma proposta diferente. Ao invés de ele meio que bate de frente com um apartamento compacto, ao invés de você morar num apartamento mais compacto de 25, 30 metros quadrados, você mora num quarto, mas dentro de um apartamento de 150 metros quadrados, compartilhando aí a sala e cozinha. Eu queria perguntar qual é a sua visão sobre esse futuro do co-living no Brasil no médio e longo prazo. Saulo, eu falei aí nas perguntas anteriores que nós temos uma área de inteligência de mercado e de pesquisa muito forte e a gente foi visitar no mundo inteiro isso, quer dizer, acho que a cidade que mais avançada nessa modelagem de moradia é Londres, né? Isso lá fora realmente é uma realidade. Acho que vai vir para o Brasil, né? Agora, aqui no Brasil a gente sempre
cria o modus vivendi e o modus operandi nacional, né? Tropicalizado. Então, eu acho que, em função dessa pandemia, isso pode mudar um pouquinho, mas para a geração atual, que já participa a última pesquisa que a gente fez, a gente encontrou lá 17, 20 tipos de arranjos familiares, né? Arranjos dos mais variados possíveis, né? Aquela história de ser solteiro, casado, separado ou viúvo, acabou faz tempo. Então, hoje você tem arranjos familiares completamente diferentes, né? Dos mais variados modelos. Então, dependendo do arranjo familiar, eu acho que o co-living é uma realidade. Quer dizer, para dar um exemplo clássico disso, não tem novidade nenhuma, as repúblicas dos estudantes do interior que vinham estudar em São Paulo, ou iam estudar em Belo Horizonte, ou estudar no Rio de Janeiro, o que era? Eram apartamentos bons, onde 4 ou 5 estudantes rachavam, cada um morava num quarto, ou 2 moravam num quarto, e se utilizavam de espaços maiores do living, da cozinha, de uma área de estudo e tal. Então, isso já se pratica há muito tempo. Tem 2 coisas que a gente tem que prestar muita atenção. Que tipo de arranjo familiar vai poder conviver no co-living? Lá fora, basicamente, são singles, tá? A gente pesquisou muito isso. Então, enquanto o cara é single, tá valendo, né? Que tipo de funding vai ter para isso? Porque o que o cara vai comprar? Vai comprar um quarto? Então, eu imagino que esse tipo de empreendimento ele requeira um investidor atrás, tá? Para ser o proprietário, né? Para ter o property do negócio, e aí, através do rental pool, você poder acoplar isso. Mas você não tenha dúvida que isso já é tendência aqui. Alguns prédios foram lançados com esse apelo de co-living, me lembro bem de 2 do ano passado, que colocavam em toda a publicidade dele, em todos os veículos de comunicação, venha morar no primeiro, no segundo co-living do Brasil. Isso é uma realidade. Lá fora tem e funciona. O que nós precisamos prestar atenção é o tipo de arranjo familiar. É um negócio ainda nichado, é um negócio que é pioneiro e que eu acho que tem que prestar muita atenção. Se você me perguntar, a Tegra vai fazer co-living hoje? Não está nos nossos planos. Mas eu não tenho dúvida que é tendência, tá? Perfeito. Bom, falar de um pouquinho, você respondeu até uma outra pergunta aqui, Bira, interessante, que inclusive, a empresa mãe, né, a Brookfield de vocês, que é um fundo gigantesco, né, um fundo de pensão gigantesco, você ter a atividade de incorporação, ao invés da gente trabalhar no B2C, vendendo para o cliente final, a gente trabalhar no B2B, né? Incorporadoras vendendo prédios inteiros para fundos, né, e o fundo vivendo disso de locação. E isso, o Alexandre da Vitacom, por exemplo, que vai participar aqui de uma live com a gente aí nas próximas semanas, assim, ele levantou uma bandeira muito forte e vem levantando e vem cabeçando isso. A Moura do Bem, inclusive, lançou um recentemente, né, com ele aqui em Recife, né, Gustavo? E com essa bandeira dos apartamentos compactos, né? Eu vou chegar lá nessa pergunta aqui para você, Gustavo. Eu queria perguntar ao Meyer também a respeito do compacto, né, que o compacto ele tem vários pontos positivos, tem vários pontos negativos. E aí, no final, queria que você comentasse e a gente visse qual é o saldo que ele está aí na sua opinião. Né, o ponto negativo, primeiro. Né, depois de uma quarentena sofrida, que já é sofrido para todo mundo, você está num ambiente pequeno, onde o espaço que você tinha de convivência, você não pode usar porque está fechado. Enfim, todas as limitações que o imóvel compacto traz. Por outro lado, ele está agora, principalmente com esse juros mais baixo, sendo acessível para uma série de outras pessoas que estão podendo migrar e comprar. E também o juro mais baixo traz de volta ou aumenta a presença do investidor no mercado imobiliário que vai comprar um compacto para alugar, para ter uma rentabilidade melhor e tal, ou de repente o prédio todo, como a gente está falando aqui. Então, como é que você acredita que está esse mercado hoje do imóvel compacto em São Paulo e de uma forma geral, no curto e médio prazo? Veja bem, aqui em São Paulo, pela legislação atual, pelo código, pelo plano diretor da cidade e a lei de zoneamento,
ela favorece muito a fazer essas unidades pequenas, entendeu? Filosoficamente falando, nós, na Tecnisa, somos assim contra unidades compactas, entendeu? Isso pode ser até de 50 metros quadrados, para nós ainda é compacta, dependendo do produto. Por quê? Porque o custo por metro quadrado dela aumenta muito quando você compacta, e você até diminui quando você amplia essa unidade. Nós, em 1990, quando teve o Plano Collor, a mão de obra foi congelada pelo pico, ela teve um aumento de 180% na época, e os terrenos caíram de preço. Então, o que aconteceu? A obra começou a pesar muito mais que o terreno. Então, na época, nós criamos um produto que a gente chamou de Grand Space, que era justamente isso. Nós percebemos que quando a gente aumentava a área do apartamento, nós não aumentávamos o custo na mesma proporção, tá certo? Porque você tem um prédio, vamos dizer, você tem elevador, escadaria, porta de entrada, ponto de luz, caixilho, vidro, é fixo. Você aumenta a sala, aumenta os quartos, você está aumentando um pouquinho áreas frias, que é banheiro, cozinha, etc., e áreas tudo fixa. Você aumenta as áreas de sala e de cozinha e de dormitórios, você aumentando um pouquinho de laje, um pouquinho de alvenaria, um pouquinho de pintura, mas muito pouco em relação ao total. Além do mais, por exemplo, se a gente pegasse apartamentos de 50 metros quadrados e fizesse ele maior, vamos dizer, com 70 metros quadrados, ao invés de dar uma vaga por unidade, que era obrigatório, agora em São Paulo já é possível fazer 100 vagas, na época não era possível. Então, ao invés de dar uma vaga para cada 50 metros quadrados, daria uma cada 70. Então, sobravam vagas para ser vendidas avulsas. Então, quando a gente fazia toda essa conta, em média, um terreno de faixa classe média, média alta aqui em São Paulo, para cada 10% que você aumentasse o tamanho das unidades, o custo aumentaria 2,5%. Então, nós começamos a lançar produtos com 40% acima da média do mercado e vendendo por 10% a mais do que o preço de um apartamento mais compacto. E com isso tinha um preço metro quadrado mais baixo da cidade. Passamos 20 anos fazendo isso, 30 anos fazendo isso várias vezes e funcionou muito bem. Óbvio que quando o terreno pesa mais, quando o terreno é mais caro, essa conta não é tão óbvia assim, entendeu? Que o peso do terreno é maior, então pode valer a pena, às vezes, compactar um pouco mais. Mas com as limitações entre garagem, que às vezes te obriga a fazer um terceiro subsolo, coisa do tipo, pondo tudo na conta, geralmente unidades compactas, elas não são muito rentáveis, geralmente. Do ponto de vista de uso, eu ainda tenho aquela sensação que pós-pandemia vai voltar a vida normal, tudo de novo, tudo vai voltar ao normal, que hoje todo mundo está falando em morar em unidades maiores, mas acho que daqui a pouco passa esse negócio e o jovem vai querer morar numa coisa compacta e prática também. Eu acho que volta tudo o mercado para o normal mesmo. Eu não acredito que vai ser assim uma tendência de crescer o tamanho dos apartamentos. Eu acho que o comprador até hoje ele foi no limite do bolso dele. Sempre preferiu morar numa unidade maior, mas a questão é o que cabe no bolso. Então, do ponto de vista de consumo, eu acho que a gente volta para a regra normal e o que vendia antes vai continuar vendendo também, entendeu? Não acho que vai ter mudanças de hábito assim muito grandes, não. Não acho. Tá certo. Obrigado, Meyer. Bom, estamos chegando aqui nos 90 minutos. Eu tenho só mais duas perguntas aqui para a gente encerrar a nossa live, Gustavo. E aí eu queria ouvir, vocês há mais de 20 anos, né, a Moro do B inovou com a linha Beach Class, né, que trazia já imóveis compactos e com a possibilidade de moradia e locação no mesmo prédio, né, com a gestão lá do edifício. E aí vocês lançaram recentemente o Rooftop, que é um empreendimento aqui em Recife, na Praia de Boa Viagem, em parceria com a House, lá do Alexandre, que vai estar conosco aqui nas próximas semanas, como eu falei. E outras empresas também têm apostado nesse segmento de locação, né, inclusive de edifícios inteiros, como a gente falou aqui com o Bira, com essa presença de fundos e tal. Aí eu queria que você compartilhasse conosco como é que vocês estão enxergando esse momento e o comportamento desse tipo de produto aqui para o Nordeste. Perfeito, Saulinho. Eu gostaria de dividir em 2 pontos. O primeiro é o seguinte: nunca esteve tão bom para quem compra um imóvel para alocar. Há alguns anos atrás, quando a gente falava isso, eu disse: isso é o negócio da viúva. Porque quem é que vai chegar e ter um imóvel para poder ter um rendimento de 0,5% ao mês? Hoje, você falar em 0,5% de rendimento ao mês é um ótimo rendimento, né? É bem melhor do que uma aplicação em alguns % acima de CDI. Fora disso aí, essa parceria com a Rosinha é uma coisa muito boa, porque você dá uma condição de ter uma plataforma digital, facilidade para o cliente, sem ter burocracia, de você poder ir para o imóvel, né? E também é bom para o proprietário que você tenha um rendimento sem ter trabalho. Então,
tanto o cara que compra o apartamento convencional, e nós estamos sentindo isso, eu acho que todos os meus amigos aí também, e pessoas que estão comprando para investimento. O investidor está voltando, o cara que era rentista, ele está tirando dinheiro de banco e comprando, mesmo que não tenha, está financiando, porque nunca esteve tão bom para financiar como nós falamos há pouco tempo. Então, é bom para quem vai ter e não queira colocar o apartamento com nenhum operador, como nós temos aqui essa linha BitCrest, ele mesmo administrar seu imóvel. É um bom negócio, principalmente, evidentemente, nos imóveis compactos, porque as pesquisas mostram que as famílias estão diminuindo cada vez mais. Você tem um número de pessoas menor em cada família. Então, isso aí, a tendência é os apartamentos estarem com um tamanho menor. E aí, você vai ter também mais oferta para esse pessoal em relação à locação. Então, você tem os dois pontos, tanto aquele que vai utilizar a locação convencional, como aquele que usa essa plataforma que nós fizemos a parceria aí com a Housee, que não tem burocracia e facilita não só para o vendedor, o proprietário do imóvel, como também para o cliente. Então, eu vejo isso crescendo bastante aí nos próximos anos, e é uma boa opção para o pequeno investidor. Muito bom, Gustavo. É isso mesmo. Bira, quer falar alguma coisa? Eu queria só dar uma palavrinha, já que você mencionou esse assunto do B2C indo para o B2B, que é o seguinte, eu fui visitar, aí eu fui pessoalmente, não foi o time só que foi, lá fora, inclusive empreendimentos da própria Brookfield. E o que se faz lá fora é o que eles chamam de Residential Rental Pool, né? Que são empreendimentos inteiros. Eu visitei um em Los Angeles que tinha 1.100 apartamentos. Ele tinha apartamento de estúdio a 4 suítes. E ele era compartimentado. Então, a ala do estúdio era uma ala, aí ia crescendo, 2 dormitórios, 3, 4 suítes. Era outra ala, né? Por quê? Porque o perfil de usuário era completamente distinto. E isso é aluguel puro, não permite Airbnb, o proprietário é um fundo proprietário, e o ponto-chave, é por isso que eu quis fazer esse complemento, foi o que o Gustavo abordou agora, é a administração profissional. Você imagina a gestão que tem que ter um prédio, o prédio tem que ter um prefeito dentro dele, para você gerir 1.000 unidades de 1.000 famílias locatárias morando no mesmo empreendimento. Isso lá é um business, existe, é rentável, e com a taxa de juros no Brasil a 2% ao ano, a Selic, isso passa a ser um negócio, isso dá muito mais do que 2% ao ano. Tá? Isso é um negócio rentável, interessante, e eu estou começando a sentir alguns fundos virem para o Brasil e tentar algum tipo de aproximação e conversa conosco, porque eles não têm o quê? Eles não têm o terreno, eles não têm a tecnologia da obra, eles não têm qual é o mix correto, eles não conhecem o mercado, mas eles têm a tecnologia para o business. Então, qual que é a ideia? É a gente empacotar, vender um prédio pronto para eles e dali para diante eles administram a locação e a gestão, vamos dizer, predial do empreendimento, o property management. Então, isso já existe no Brasil, está começando, né? Tem um prédio aqui na Avenida Rebouças que o filho do Jorge Paulo Lema comprou lá, acho que 100 apartamentos, chama V-Houses. Isso já é uma realidade que nós vamos conviver com ela nos próximos 10, 15 anos. Sem dúvida, Bira. Ricardo, e no segmento econômico, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum você ter as moradias para o segmento econômico com locação. E já tem algumas empresas aqui no Brasil fazendo isso. Como é que você está enxergando isso? Olha, eu acho que esse caminho é sem volta. Inclusive, eu tenho um empreendimento, tem alguns, em Miami, junto com o pessoal conterrâneo aí do Gustavo, é o pessoal Tavares de Mello, o grupo Tavares de Mello.
Nós estamos fazendo empreendimentos horizontais, como o Bira diz, esse primeiro que nós estamos entregando agora já está sendo alugado, são 300 e tantas unidades em Fort Lauderdale. Você aluga e, na hora que ele está alugado, vem um fundo e te compra aquele empreendimento. Eu não tenho dúvida que o Caminho do Brasil terá isso aí rapidamente. Eu já estou querendo fazer um teste dentro desse esquema que lá nos Estados Unidos funciona, porque lá ninguém quer ser dono do imóvel. O americano hoje, 43% quer alugar. Depois ele tem um upgrade na vida dele, ele vai para um melhor e tal, ele muda muito, o americano não para. Eu acho que, com juros baixos, a fartura de dinheiro que tem no mundo hoje, acho que o Brasil, a gente teve esse problema fiscal, nós vamos passar um momento mais difícil de endividamento, mas a quantidade de grana que tem no mundo hoje sobrando com juros negativos, eu acho que o Brasil vai ter um momento de oportunidade. Porra, aqui está tudo por fazer, ferrovia, hidrovia, estrada, saneamento, vocês viram agora a lei. Então, nós temos tudo por fazer aqui. Olha o agronegócio, que negócio espetacular que é. Então, eu acho que oportunidade igual o Brasil nos oferece, não tem nada no mundo igual. E com esses juros, com essas taxas baixas, com o mundo abarrotado de dinheiro, o único problema nosso vai ser esse lado que nós tivemos agora. Porra, gastamos aí 700 bilhões com isso vai custar para nós. Mas, fora isso, o momento é extraordinário para nós, empreendedores. É muita coisa diferente que a gente pode fazer e que vai funcionar. Com absoluta certeza, se você fizer esse tipo de empreendimento no Brasil, ele vai dar certo, porque os juros hoje, ele vai pagar um aluguel que a taxa de juros está infinitamente menor. Então, é um bom negócio. É o que o Gustavo está falando. Você alugar um imóvel hoje a 0,5% ao mês, 6% ao ano, é um puta negócio. Porque hoje você vai aplicar em CDI, você vai ter 1,5% e daí para menos. Então, você vai ter agora, você botar dinheiro na bolsa, comprando imóvel. Nós nunca vamos ter, Meia, você não pode parar de trabalhar, não. Uma situação igual nós vamos viver daqui para frente. Eu acho que os próximos 15, 20 anos do Brasil são excepcionais. Eu vejo isso com uma certeza tão grande que vai ter um crescimento enorme. Aproveitando o que o Meyer disse de apartamentos menores em São Paulo, nós fizemos uma parceria com a Lúcia agora, que nós vamos construir 1.000 e tantos apartamentos em regiões nobres de São Paulo, apartamentos pequenos, com esse processo construtivo nosso. Aí a gente tem custo, né? E que eu tenho absoluta certeza que vai ser um sucesso enorme, ou para investidor, ou para quem vai comprar, para aluguel vai ser um baita negócio. Então, nós vamos ter muita oportunidade daqui para frente. Eu vejo o Brasil hoje com muitas possibilidades. Excelente, Ricardo. Veja bem, José, que como na época a legislação te obrigava a ter no mínimo uma vaga por unidade, isso ficava muito caro. Hoje, provavelmente, isso que você vai fazer, provavelmente não deve ter uma vaga para cada unidade. Aí já muda completamente a conta também. É isso aí. Mesmo assim, a questão da compacidade é que nem pegar uma Coca-Cola, gasolina, aquelas pequenininhas, a média ou a grande, por mililitro, quanto maior, melhor. Então, tem uma diferença, mas em lugares onde o terreno não pesa muito, isso não sei se convém, mas em lugares onde, principalmente aqui nos eixos mais centrais, por exemplo, que a Vitacom, como você falou, deixando em Franca, nosso amigo, que ele tem feito tudo, são lugares onde o terreno é mais caro, aí viabiliza fazer unidades um pouco menores, porque aí sim você consegue, mesmo tendo um custo mais alto por ser compacto, mas o peso do terreno alivia e principalmente a garagem. Então, mudou um pouco essa conta de quando a gente fez lá atrás, quando era obrigatório, tá certo? E lembre-se também que o plano diretor aqui hoje está muito restrito. Então, cada caso é um caso, tem que analisar, entendeu? Mas é isso. Muito bom. Que bom. Bom, nós já estaremos aqui 9 minutos do nosso tempo. Eu vou fazer só mais uma pergunta para a gente encerrar a nossa live aqui hoje. E vai ser para você, Gustavo. A gente estava falando aí dos apartamentos, da forma como os apartamentos estão sendo preparados
nos Estados Unidos, na Europa. E aí, uma característica que a gente vê muito lá fora, ainda não vê tanto no Brasil, são os apartamentos mais completos, né? Do ponto de vista de vir equipados com luminária, com móveis, com eletrodomésticos e tudo mais. E aí, você acha que isso é uma realidade muito distante? Já tem alguma coisa aí no radar da Morro do B? Saulinho, isso é uma tendência. Inclusive, esse rooftop mesmo que você conhece, nós demos a opção de entregar um apartamento 100% mobiliado, facilita bastante para o adquirente, porque o cara não tem um trabalho, ainda pode financiar a mobília durante a construção. Eu vejo muita vantagem, né? E no primeiro mundo isso já existe bastante. Nós estamos com esta opção, é optativo, não é obrigatório, e estamos tendo uma adesão muito grande. Então, começando de apartamentos compactos, e depois isso vai gradativamente para os apartamentos maiores. Eu vejo isso como uma tendência grande no nosso mercado. Aproveitando aí a oportunidade, como que Ricardo colocou, todos estamos falando aí, que esta alocação de 0,5% é fora a valorização do imóvel. Né? Então, eu acho que isso deve ser ressaltado. Rapaz, você não sabe, mas esse imóvel de praia aqui no Nordeste, segundo a residência, como eu fui falando, o proprietário está ganhando muito mais do que 0,5%. Vocês fazem uma conta ano, o cara está ganhando quase 1%. Então, isso aí é um grande negócio. Eu acho que a gente está finalizando, é importante deixar assim. Você tem um grupo muito grande, Paulinho, essa live aí deverá ser assistida por várias e várias pessoas. Eu digo o seguinte, o momento de comprar um imóvel, quer seja para alugar, quer seja para usar, é agora. Não pode se aproveitar, não pode se perder esta oportunidade. Nunca se teve uma condição tão boa para se comprar imóvel. E os imóveis estão baratos. Os juros está uma brincadeira. Quem pensava em você tomar um financiamento a 6,5%, 7% ao ano, isso não existe. Então, não se pode perder a oportunidade de comprar imóvel, quer seja para morar, quer seja para investir e para alugar. Então, e a tendência de vender o apartamento totalmente completo, isso vai vir rapidamente aqui no Brasil. É isso mesmo, Gustavo. E como você falou, né, além das pessoas que tiveram a oportunidade de nos assistir agora, mesmo sendo um horário de expediente, foi assim, uma audiência muito boa que a gente teve aqui, essa live ela fica disponível. E não é só ficar disponível essa semana, não. Se a gente imaginasse que pudesse pesquisar uma reunião entre alguns dos maiores incorporadores do Brasil em 1919, um ano depois da pandemia, ou logo depois da pandemia, que pudesse estar conjecturando como é que seria esse futuro, tenho certeza que todos nós estaremos acessando lá para ver. Isso não foi possível na época, não tinha tecnologia, mas agora é possível, e eu queria terminar aqui agradecendo demais pela essa disponibilidade de vocês, de estar emprestando esse conhecimento e o tempo para a gente ter esses recursos à disposição da sociedade e a gente construir edifícios e cidades mais saudáveis. Muito obrigado a todos aí. Saulo, complementando o que o Gustavo falou, esses empreendimentos que nós estamos fazendo em Miami, ele vem todo equipado, com tudo. É você mudar para lá, botar só fruta e comida, até isso aí de vez em quando a gente põe também. Tem tudo. E um espetáculo. Eu vou te mandar um vídeo do que nós estamos entregando lá para você ver. Eu vou mandar no seu WhatsApp, você vai ver que espetáculo. Ricardo, nós estamos fazendo isso também, mas só para dizer uma coisa, há bem pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a margem, o limite do Minha Casa Minha Vida era muito estreita a margem, porque o custo batia muito próximo do limite. Então, se você agregasse mais alguma coisa, você estourava o limite. Hoje, o custo caiu e o limite aumentou. Então, hoje tem gordura para fazer e vender com móveis, com eletrodomésticos, com tudo dentro. A única questão que a gente sempre discute é a questão da garantia, que a gente passa a ser garantidor, e fora os impostos cascatas, mas isso é uma discussão para uma outra, tá? Deixa eu aproveitar e só me despedir de todos. Vamos me despedir. Só então, complementando, mas é um aí, insumo... Sim, só complementando isso que você está dizendo, é um insumo que entra no final da obra e, se for financiado junto com o valor do imóvel, pode ser pago em 35 anos uma geladeira, entendeu? É isso. É uma conta que faz todo sentido. Ou você aluga e depois vende para um fundo. É o que nós estamos fazendo lá. Você vende o pacote todo. Claro. Acabou. É isso mesmo. Faz com cap meus amigos. 12 e vende com cap de 5, tá ótimo. É isso. Amigos, eu vou me despedir de todos, eu preciso indo também aqui. Vamos nós, vamos todos. Um abraço. Gustavo, abraço a faz tempo que não nos vemos. Quando estiver em São Paulo, por favor, faça uma visita para a gente. E, Ricardo, muito obrigado por revê-lo e aceito, estou esperando o convite para visitar as obras. Nós vamos fazer, com o maior prazer. Vamos lá. Beleza. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos aí também.
Tchau, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Saulo. Boa tarde. Tchau. Obrigado, boa tarde. Tchau. Sucesso aí para todos. Tchau. Meu amigo Bruno Lessa, obrigado mais uma vez por nos receber. Grande abraço. Obrigado, Bruno.